Seja muito bem-vindo ao canal EBD. Sim, senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Chegamos à lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Iremos nessa lição, dentro da eclesiologia, a doutrina que estuda a igreja, conferir a natureza da igreja, as promessas de Deus para a igreja e como fazer parte desta promessa. Quais são os deveres de cada um daqueles que se dizem cristãos para permanecerem dentro desta promessa. Além do mais, nós ainda veremos as 5 fases do estabelecimento da igreja e também iremos conferir a enquete que nós fizemos no grupo do canal EBD Sim Senhor, lá no WhatsApp, sobre qual é a natureza da igreja. Então fica conosco até o final, que esta aula está muito interessante, porque ela fala da igreja do Senhor. Não se esquece de ser inscrito e compartilhar as nossas aulas. Na leitura bíblica em classe da lição de número 3, nós temos 3 textos: Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18 e Atos 1, do 6 ao 8. Todos textos fundamentais para compreendermos a ação da igreja, o que é a igreja e a comissão da igreja do Senhor. Em Mateus 28 e no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo diz: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra." Isso não significa que Jesus não tinha o poder, não é isso. Ele está dizendo aqui a obra do Messias de estar submisso aqui e não ter acesso a todos os atributos da maneira que quer e do jeito que quer, já passou isso tudo. Ele já sofreu o cálice da ira do Senhor e agora ele está de volta, tendo a vitória sobre o pecado, tendo a vitória sobre Satanás, tendo a vitória sobre a lei. Ele agora está de pé, ressurreto e irá, por toda a eternidade agora, trabalhar pelos seus. O versículo 19 diz: "Portanto, ide e ensinai a todas as nações." A grande comissão, ela tem uma função de dizer para a igreja: ensine todas as nações. Não é para ensinar os judeus, ensinar todas as pessoas, ou mesmo fazer discípulos. E esse ensinar é ensinar o quê? No versículo 20 ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, fazer discípulos não é pregar ao ponto apenas de alguém dizer eu quero aceitar Jesus. Não é apenas isso, mas é pregar ao ponto daquela pessoa entregar a sua vida completa aos cuidados de Deus, e a sua regra de fé e prática se torna este livro, a palavra do Senhor. Então, é transformar um discípulo em discípulo de Cristo, não em nosso discípulo. Em Marcos 16, versículo 15, ele diz: "Ide por todo o mundo." Esses textos da grande comissão são conhecidos como um imperativo. Ele vai um pouco além do imperativo, porque no grego original o texto está dizendo: "E tendo ido, pregaram o evangelho a toda criatura." A igreja, ela tem como fundamento a pessoa de Deus. Então a igreja, ela fará a vontade de Deus. Não é uma ordem que se pode desobedecer. É Deus dizendo para a igreja: vá e faça. E a igreja vai fazer, faz e sempre fará a vontade de Deus. E a ordem em Marcos 16 é toda criatura. Depois, no versículo 16, indeterminado ainda, quem crer e for batizado. E no versículo 17, estes sinais. Então, Marcos, que é o filho na fé de Pedro, em um evangelho para os gentios, mais uma vez ele repete o que o próprio Mateus, que é um evangelho direcionado mais para os sacerdotes, mais para os judeus, para provar que Jesus é o cumprimento da palavra, mas Marcos continua: por todo mundo, toda criatura, quem crê, e estes sinais seguirão aos que crerem, e ele traz a lista dos sinais. Os demônios são expulsos, há uma linguagem sobrenatural. Se acontecer alguma coisa para tirar a sua vida, como uma serpente lhe morder ou beber algum veneno, não fará dano algum. E ainda, se colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Esses sinais seguem os verdadeiros discípulos de Cristo. São sinais que confirmam que Jesus Cristo está com a igreja, que a igreja, ela conduz o milagre do poder da palavra de Deus. Tanto é que Pedro, em Atos capítulo 4,
Pediu ousadia, porque eles estavam sendo censurados pelo Sinédrio. Pediu ousadia para pregar o evangelho, enquanto o Senhor estende a mão para que se faça sinais. Então, na pregação do evangelho há sinais. E o maior sinal é o convencimento do pecado e a salvação do pecador. Atos capítulo 1, no versículo 7, respondendo à questão dos discípulos, que eles achavam que quando o Espírito Santo viesse, eles esperando e aguardando o Espírito Santo, Deus, em Cristo, iria restaurar a nação de Israel. E o Senhor responde: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, ou seja, eu vou dizer por que o Espírito Santo vai vir. Qual o objetivo principal do Espírito Santo vir? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então o Espírito Santo há de vir sobre vós e derramará, entregará, distribuirá virtudes, dons e capacitação. Para quê? Para ser testemunha de Cristo. A palavra testemunha vem de martíria, que é a mesma palavra para mártir. Então, ser testemunha de Cristo é levar e conduzir o nome de Cristo até a morte. Não é trabalhar 1 ano para Jesus, 5 anos e depois abandonar. É servir a Deus por toda a nossa vida. É ser testemunha de Cristo. E ele diz que o alcance da obra é simultânea, não se pode parar, é preciso alcançar o mundo todo. Tanto que ele diz Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tanto quanto e até e de forma simultânea, não abandonando Jerusalém e nem demorando para chegar lá no fim. Tem que ir, fazer a obra e avançar, e avançar, e avançar. Em resumo, o que Cristo está dizendo para a igreja é: todas as partes do mundo devem ser evangelizadas. A palavra precisa chegar até lá. E pensando sobre isso, nós precisamos, nesta aula, trazer para os irmãos a natureza da igreja, a origem, a essência da igreja, as promessas de Deus para a igreja listadas uma a uma e as condições para se viver nesta promessa e herdar a salvação eterna. Confira comigo algumas coisas muito importantes, em especial para você, professor de escola bíblica dominical, sobre a distribuição e a harmonia dos tópicos da lição desta semana. Você precisa de um esforço maior para fazer uma organizada aqui, porque, pelo meu entendimento, faltou uma harmonia naquilo que foi proposto e a resposta nos subtópicos. Como, por exemplo, o primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Natureza é o mesmo que essência, é o mesmo que origem, é o mesmo que a fonte. Então, qual a fonte, a origem e a essência das promessas de Deus para a igreja? Nos 3 subtópicos ele não responde, porém, na introdução ele responde. Esse estudo é um estudo da eclesiologia, que é a doutrina que estuda a igreja, a sua origem, a sua doutrina, o seu desenvolvimento, a sua história e a sua atualidade. Então você entra no nosso canal principal, que é o canal Bíblia de Fato, e lá nós teremos uma live que foi agora recentemente, essa semana, que nós estudamos sobre eclesiologia. Vou deixar aqui a imagem da transmissão e vai ser muito útil para a sua aula neste domingo também. Na introdução, ele dá a resposta do primeiro tópico, ou da proposta do primeiro tópico, que é a natureza das promessas da igreja. Ele diz: a igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada, quem? A igreja, pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Nós fizemos uma enquete no nosso grupo no WhatsApp do canal EBD Sim Senhor. Eu gostaria que você fizesse parte do nosso grupo no WhatsApp também. Aí no comentário fixado, você clica nesse link e entra também no nosso grupo. Nós teremos um respaldo maior, nós teremos um feedback mais sobre a lição. Você também participará da enquete da semana sobre a lição. E a enquete da semana sobre a lição no grupo do WhatsApp EBD Sim Senhor foi: qual a natureza das promessas para a igreja? Nós colocamos algumas opções. A primeira, sinais, que está no primeiro tópico. A segunda, capacitação, que também está no primeiro tópico. A terceira, liturgia, para dar uma confusão aí na mente e pensar um pouco mais. E a quarta, Deus.
14 pessoas votaram que a natureza das promessas da igreja são os sinais. Nenhum votou capacitação, nenhum votou liturgia e nenhum votou Deus. Então, qual a resposta para essa pergunta? Qual a natureza da igreja? Se natureza é a essência, é a origem e a fonte, e eu acabei de ler a introdução, qual a natureza das promessas da igreja? Ou quando foi idealizada a igreja, as suas promessas, predeterminado por Deus, que conduziria a bênção de Abraão para toda a terra? A natureza da igreja é Deus, não são sinais. Sinais são características dessa igreja, que recebe o seu estabelecimento pela obra de Deus. Segundo Apocalipse 13:8 e Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia gerado isso na sua mente. O Cordeiro já havia sido morto, ou seja, já havia sido pensado todo o plano para Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e assim estabelecer a sua igreja, inaugurando ela em Atos capítulo de número 2. Então, como organizar as coisas por aqui? O que acontece é que no primeiro tópico, ele trouxe itens do segundo tópico. No primeiro tópico, ele está trazendo simplesmente as promessas de Deus para a igreja. Ele está falando sobre a promessa dos sinais. No segundo tópico, a promessa de revestimento com poder, que é a capacitação. E terceiro tópico, ele fala sobre promessas espirituais para uma instituição espiritual. E ele usa o texto de Mateus 16:18, que é o texto do fundamento da igreja, que é Cristo Jesus, que é a pedra de esquina e a pedra angular. É aquela que é o fundamento e a direção para a construção, pedra de esquina, e a pedra angular, que é uma outra pedra, que é a pedra de sustentação do arco. E essa pedra também é Jesus Cristo, a pedra de esquina e a pedra angular. É um dos textos muito importantes e no nosso canal principal, Bíblia de Fato, você verá um texto sobre as portas do inferno, em que nós explicamos de forma detalhada, no contexto histórico, na cidade de Pânias, da adoração ao deus Pan, em que Jesus chega próximo à cidade e pergunta quem dizem os homens que eu sou, para que esse diálogo e essa conversa com os apóstolos chegasse até a confissão de que ele é o Cristo e que a igreja está edificada sobre ele. O fundamento é Cristo. Edificarei a minha igreja. Então vai lá no nosso canal principal e, deixando claro e mais fácil para você, deixaremos o link aqui nos comentários dos vídeos que nós iremos sugerir aqui para os irmãos. Então, uma dica importante para que você não seja redundante em primeiro tópico e segundo tópico, porque o primeiro e o segundo tópico estão apenas em um aqui. O que você deve fazer no primeiro tópico? Mostrar que a natureza da igreja é Deus, Apocalipse 13:8 e Efésios 1:4. Trazer o terceiro subtópico, edificarei a minha igreja, onde o fundamento é Cristo Jesus e não existe um outro fundamento. Paulo repete isso em 1 Coríntios 3:10 e 11. E o próprio Pedro, que a igreja romana diz ele ser o fundamento da igreja e o papa da igreja, em Atos 4:11, ele diz: ele é a pedra que vós, os edificadores, rejeitaram, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Pronto. E ele continua no versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então Pedro é bem enfático e direto, não deixe dúvida, Jesus Cristo, pela própria boca de Pedro e também de Paulo, é o fundamento da igreja. E depois de falar esses textos da edificação da igreja e também de que Deus é a natureza da igreja, você pode também, nesse primeiro tópico, trazer as 5 fases do estabelecimento da igreja aqui na Terra. Ou seja, você está respondendo à pergunta: em que momento surgiu a igreja? Quando Jesus encarnou? Quando Jesus pregava? Quando ele morreu na cruz? Quando o Espírito Santo desceu? E isso é uma questão muito importante, já que estamos falando de eclesiologia e de Cristo como fundamento. E assim você tem o seu primeiro tópico completo, dando a resposta à proposta dele, que é a natureza da promessa da igreja. Essa é a natureza da promessa da igreja. É Deus que pensou em tudo, é Jesus Cristo que se sacrificou, e são as 5 fases do ministério de Cristo que estabelecem a igreja. E quais são essas 5 fases do ministério de Cristo que estabelece a igreja? Primeira fase, a sua encarnação, junto com a pregação do reino, pois o objetivo é trazer o reino aos homens. Então, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo,
a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então a igreja ela não veio com um ato, mas sim todo o ministério de Cristo até a sua conclusão, enviando a promessa do Pai, que é o Paráclito, aquele que é enviado do lado dos eleitos para ajudar no ministério, para estar com a igreja e distribuir a capacitação da igreja. Veja que só após isso é que nós iremos falar sobre as promessas da igreja, aquilo que a igreja recebe de Cristo para perseverar em sua peregrinação aqui na terra. Meus irmãos, no auxílio bibliológico das páginas 21 a 22, para quem tem a lição dos professores, nós temos no auxílio bibliológico a interpretação do texto de Mateus 11:12, que diz que o reino de Deus é tomado por força. Temos que ter muito cuidado nessa interpretação, pois o comentarista deste estudo, que está na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1639, ele diz que tomar o reino à força é simplesmente vivenciar o reino dos céus e todos os seus benefícios através de um esforço sincero e persistente para crescer na fé. Nós temos também um vídeo no nosso canal principal. Nós deixaremos o link deste vídeo aqui nos comentários para que você veja mais interpretações sobre esse texto e tire a sua conclusão baseado em todo o contexto, ok? No tópico de número 2, as promessas de Deus para a igreja. Aí sim, nós iremos listar as promessas de Deus, que o comentarista já inicia essa lista no tópico de número 1. Como já tratamos sobre a essência e a origem da igreja, agora vamos listar as promessas de Deus para a igreja. Todos sabem que Jesus, em João 4, ele falou que a salvação vem dos judeus, não no sentido de nos transformarmos judeus, não em ser judaizantes ou guardar leis cerimoniais. A origem da palavra, a origem do Salvador, o Messias, é da nação judaica, que é a propriedade peculiar para trazer as bênçãos de Abraão para todas as famílias da terra. E Jesus Cristo, em João 8, diz que Abraão exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. De alguma maneira, Deus revelou a Abraão um período em que um judeu da sua descendência traria bênção para todas as famílias. Deus deu a Abraão, assim como deu também a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, uma abertura e uma amplitude de visão do que Deus faria no futuro, no reino eterno de Cristo. E quando falamos de igreja, nós falamos da propriedade peculiar do Senhor, explicada muito bem por Paulo em Efésios, da transição da antiga para a nova aliança, que agora não é por guardar preceitos de leis cerimoniais, mas pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo que habitava fora, agora está dentro de cada um de nós pela fé no Cordeiro de Deus. E quais são essas promessas do Senhor para a igreja? Nós temos a promessa de vida eterna. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele indeterminado, todo aquele que nele crê, não pereça, pereça a morte eterna, mas que tenha vida e vida eterna. Então, o Senhor tem para a igreja uma comunhão que nunca será abalada, que nós seremos e veremos assim como o Senhor Jesus Cristo é de fato. Nós estaremos para todo sempre com Ele e essa é a nossa esperança. Nós estamos aguardando a conclusão e a salvação plena que vem da parte de Deus. Por isso é a nossa esperança. Por isso Paulo diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está falando sobre ressurreição. Vocês não irão ficar mortos. Não é em vão crer em Deus. Vocês serão ressuscitados dos mortos para viver com Deus para todo o sempre. E dentro dessa promessa está a volta do Senhor. Ele diz que eu voltarei. Ele disse que iria voltar para buscar os seus servos, para que onde ele esteja, os servos dele, os discípulos dele, estejam com ele também. E nessa volta nós temos uma outra promessa, que é a promessa dos galardões. Deus irá recompensar todo o sofrimento, todo o esforço, toda a dedicação e toda a renúncia dos servos de Deus na obra do estabelecimento e da promoção do reino aqui na terra. Então nós temos essa promessa, que nós viveremos com o Senhor, veremos Ele voltando e ainda receberemos honrarias da parte do Senhor nosso Deus. E
Nessa peregrinação, nós ainda temos a promessa de Jesus na oração sacerdotal em João 17, orando ao Pai, disse: Pai, eu não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 16: a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não resistirão ao avanço da evangelização. E nessa obra, nós somos protegidos. O anjo disse a Maria que a obra de nascer um menino no ventre dela seria uma obra do Espírito Santo e que Deus a cobriria com suas asas, ou seja, ela seria protegida nesta obra. Jesus foi protegido em seu ministério. Pedro, Paulo, João e os demais foram protegidos e nós, a igreja do Senhor, caminhando ainda nesta vida, somos protegidos pelo Senhor, nosso Deus. O Senhor Jesus também prometeu, baseado em João 15, 7 e Filipenses 4, 19, que ele supriria todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, Jesus tem. Então, enquanto estamos nesta peregrinação, o Senhor Deus irá suprir as nossas necessidades. Paulo diz a Timóteo: se você tiver com o que se vestir e o que comer, estejais com isso contente. Uma vida simples. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele é o nosso sustentador, ele é a nossa provisão. Isso também é promessa de Deus. Mas a promessa macro. Qual é a promessa macro? A promessa macro é a promessa da presença do Espírito Santo. O Senhor diz em Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ficar em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra, desça, ou seja, vocês serão revestidos de poder pelo Espírito Santo que irá vir. Então a grande promessa é: o Espírito de Deus está com a igreja. Quando Jesus morre na cruz, segundo Hebreus 9:8, o véu se rasga e a abertura da presença que não agora irá se manter em um local judaico, Santo dos Santos, mas ela habitará dentro do templo do Espírito Santo, que somos nós. Então o Espírito mora em nós. E essa é a garantia da nossa salvação, da nossa vitória, da nossa proteção, da nossa bênção, da nossa provisão. Essa é a garantia. O Senhor está conosco. E nessa peregrinação como igreja, nós temos mais promessas. As promessas dos sinais, que os sinais seguirão aos que crerem. Então, em nome de Jesus, faremos proezas neste mundo. Línguas que ninguém pode falar, os crentes falam. Capacitação de Deus para pregar, para ensinar, para edificar o povo de Deus em crescimento, no amor, na comunhão, na união. E esse crescimento e esse avanço da igreja só é possível por causa do revestimento da capacitação, que também é uma promessa para a igreja. E como se pode fazer parte da igreja e ainda usufruir de todas essas bênçãos e promessas de Deus dentro da responsabilidade de ser sal e luz do mundo? Para você que é cristão, professor de escola bíblica dominical, em especial envie esta aula para pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas e que ainda não aceitaram o Senhor. Pois aqui nós estamos simplesmente evangelizando, dizendo como eu faço para ser salvo, como eu faço para fazer parte da igreja do Senhor. E aí nós adentramos no terceiro tópico, que são as condições para viver as promessas de Deus. A primeira coisa, é preciso crer em Jesus Cristo, confessar com os lábios. Paulo, em Romanos, ele diz que é preciso crer com o coração para a justiça de Deus, ou seja, crer de verdade, não de mentira. E segundo, fazer confissão para essa salvação, ou seja, não ter vergonha de declarar ao mundo que agora você é crente. Tanto é que Jesus Cristo diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, ou diante dos anjos do meu Pai. Então a primeira coisa é crer. Efésios 1, 13 e 14 diz que quando a gente crê na pregação do Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo, ou seja, a garantia de que seremos salvos, ela passa a existir em nós, que é o Espírito Santo habitando, que nos transformará de glória em glória, de acordo com a nossa entrega. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, ao propósito de Deus e à vida de santificação, nós vamos sendo transformados de glória em glória, continuando sendo falhos, mas o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória. Veja o que o Senhor diz
à igreja em Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. É a porta da oportunidade da salvação, ao qual ninguém pode fechar. Aí ele explica por quê. Porque mesmo sendo fraco ou tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o nosso caminho. Também ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, o texto de Apocalipse, Jesus está dizendo: a porta continua aberta e você caminhando em direção a ela, porque você é fiel. Então, nós precisamos crer, mas também obedecer. Obedecer à voz do Senhor. Veja que texto importante. Hebreus 5:9 diz que Jesus é a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Nós não conquistamos ou recebemos a salvação porque obedecemos. Nós a conservamos em nós pela obediência. A salvação é uma dádiva, é um dom gratuito de Deus para conosco. E agora, nos mantendo no código de ética do Senhor, que é a sua palavra, nós conservamos essa bênção sobre nós e conduzimos ela. Ou seja, conduzimos o nome de Cristo em nós, o cheiro de Cristo em nós. Por isso, a importância da obediência, porque a Bíblia sempre vai falar: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que tiver o azeite, que comprar o azeite, que se manter com o azeite, será salvo. Não é apenas dizer eu creio, é andar em conformidade com esta palavra. Por isso que Romanos capítulo 12 diz: e não vos adequeis com este mundo. Não se torne aceitável, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é uma vida diferenciada, pautada no conhecimento de Deus e não nas práticas mundanas. E aí teremos uma pessoa transformada e que faz a vontade de Deus. E a terceira coisa, depois de ser fiel, ou seja, a sua condição moral é de obediência ao Senhor, o próprio Cristo disse em Lucas: quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé sobre a terra? Essa fé de fidelidade, uma condição moral de estar aguardando na posição. E a terceira coisa é preciso obedecer. Obedecer às ordens diretas do Senhor. Pregar o evangelho, buscar uma vida de consagração, não se adequar às coisas deste mundo, decidir obedecer aquilo que foi dito diretamente, o que deve ser feito. Veja que quando o Senhor, em Lucas 24, fala aos discípulos: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele dá uma ordem, diz: fique aí, até. Então ele está falando de tempo. Fica aí, vai ter um tempo de espera, e depois desse tempo, que foi apenas 10 dias, vocês serão revestidos de poder. A Bíblia também diz em 1 Samuel 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Quem disse isso foi Samuel a Saul. E Saul queria resolver as coisas apenas oferecendo o sacrifício, que era preciso adorar a Deus antes da guerra, mas ele já havia desobedecido. Ele já havia partido e feito aquilo que o sacerdote deveria fazer, e Deus não recebeu, e ao invés de o reino dele ser estabelecido, foi tirado dele e dado a outro melhor do que ele, que era Davi. Então veja a importância de sermos fiéis a Deus, de não banalizarmos a graça de Deus, como muitos fazem isso, banalizam o amor e a graça de Deus, dizendo: é pela misericórdia, irmão, a gente é salvo, só fica banalizando e diminuindo a comunhão de um verdadeiro cristão com Deus, dizendo que é de todo jeito, né? Eu vivo de qualquer maneira e um dia Jesus, pela misericórdia, vai me salvar. Salvação não é isso. Não é algo passivo em que você recebe algo de Deus e um dia, vivendo a vida do jeito que quer, Deus vai lhe salvar. Não é assim. A salvação é uma ação de amor, comunhão com o Senhor, obediência aos preceitos da palavra de Deus, isso com muita alegria, buscando a fidelidade. Você acha que Deus simplesmente escolheu Abraão, só olhou assim: eu vou querer isso aqui, eu gostei da orelha dele, da barba dele? Em Gênesis 18, 19, o texto diz que Deus escolheu Abraão porque via que Abraão iria encaminhar os seus filhos no temor e na justiça do Senhor, para que se cumpra nele, em Abraão, as promessas de Deus. Então, as promessas de Deus, ao qual estamos estudando neste trimestre, elas se desenvolvem e se cumprem baseado também na parte humana. É um sinergismo. E a parte humana fala de obediência. Se não houver obediência, meu caro professor, você precisa passar isso para a igreja. Se não houver obediência, não há cumprimento da promessa.
Porque a promessa, ela é um relacionamento. Não é apenas algo unilateral que alguém disse e eu vou fazer. Eu disse, eu vou fazer. Não é apenas isso. A promessa, ela tem um envolvimento, uma comunhão de Deus com aqueles a que ele fez a promessa, e aí, tendo a resposta de obediência, a promessa se cumpre. Quando não há obediência, a promessa sobre essa pessoa ou essas pessoas não se cumpre. Já falando de promessas de Deus e a parte que não se cumprem sobre pessoas que abandonam a fé, abandonam a igreja, mas já está completamente determinado que a igreja será salva. Isso aí é impossível, né? Não pode não acontecer. Isso aí vai acontecer. A igreja é de Cristo, o fundamento é Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e a igreja habitará com o Senhor para todo sempre. Quem estiver na presença de Cristo, sendo membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, verá o rosto de Jesus. Quem abandonar a igreja do Senhor Jesus Cristo, vivendo segundo os preceitos deste mundo, não pode ter o amor de Deus, também não tem o Espírito Santo e também não tem salvação. Quem negar ou quem nega a divindade de Jesus Cristo, mesmo sendo um religioso, achando que outras práticas podem lhe aperfeiçoar diante de Deus, também não tem a salvação. A salvação é Cristo. Eu finalizo citando o texto de João 14, 6, que o próprio Cristo falou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, se você que não é cristão ainda, assistindo este vídeo, decidiu aceitar o Senhor Jesus Cristo, coloque nos comentários aí: Eu aceitei Jesus agora. E nós estaremos orando pela sua vida para que Deus lhe guarde nesse mundo, lhe proteja e leve para morar com Ele nos céus. Na próxima lição, na semana que vem, nós estudaremos promessa e obediência. Nós daremos continuidade a esse ensino da prática da palavra e do relacionamento desse sinergismo dos seres humanos com as promessas de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Que lições gloriosas! Eu até disse em um outro momento que aqui é um prato cheio de esboços para pregadores pregar o evangelho e explicar de forma correta e plena ao nível da harmonia panorâmica das Sagradas Escrituras, o que é promessa de Deus e o desenrolar dessas promessas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de fazer aquelas coisas no YouTube, que é deixar o like, compartilhar, dizer aí nos comentários o que achou, assistir os vídeos que nós sugerimos e também entrar no nosso grupo do WhatsApp do canal EBD Sim Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.